Olá, seja bem-vindo a mais um programa Diálogo Aberto. E esta semana trazendo 2 temas que a gente vai pensar bastante sobre eles e vai ouvir também bastante sobre eles. Primeiro, nós vamos falar sobre a questão dos desafios do humanismo no século XXI e no segundo bloco nós vamos conversar também um pouco sobre a questão que nos envolve o teatro, mas também a história, a obra voltada para o nosso querido Edir Augusto Proença, que vai nos ajudar também a refletir sobre essas questões. Nesse primeiro bloco, nós recebemos aqui o juiz federal do trabalho e pós-doutor em Direitos Humanos e Democracia pela Faculdade de Direito de Coimbra, da Universidade de Coimbra, em Portugal, o doutor Océlio de Moraes. Ele que é pesquisador, escritor e cronista, e o atual presidente da Academia Brasileira de Direito da Seguridade Social, do qual foi idealizador e fundador. Seja muito bem-vindo, doutor, aqui conosco, para falar sobre esses desafios do humanismo no século XXI. Muito obrigado, muito bom dia a todos. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos a hora que nós formos assistir ao programa, né? Muito obrigado pela participação, pela oportunidade de conversarmos, dialogarmos sobre um tema tão relevante para a sociedade mundial, em especial a sociedade brasileira, quanto aos desafios do humanismo. Não se pode conceber um humanismo localizado, regional, territorial, de quintal. O humanismo sempre é universal. Muito obrigado pela gente bater esse papo aqui. Falando sobre esse contexto geral, né, mas também com as questões específicas que acabam tendo digamos assim, a materialidade, né, de como ele se apresenta dentro das realidades que a gente tem, por exemplo, aqui no nosso Brasil, vivendo um período assim que eu falo, professor, que diz o seguinte: vai ser difícil depois contar essa história, né? Os professores de história vão ter uma dor de cabeça muito grande para explicar tantas nuances de uma democracia ainda jovem, mas que vive também todas essas questões que nós estamos vivenciando hoje, com tantos desafios e ainda com esse tempero muito, às vezes, complicado e azedo de uma pandemia que nos pegou aí há mais de um ano, né, e que continuam havendo restrições, e que estamos ainda nessa batalha para vencer tudo isso, ou seja, um conjunto de situações que nos chama a parar e pensar também como nós estamos e o que nós queremos para uma sociedade como a nossa, né? Como é que o senhor percebe esse cenário, professor, que a gente está vivendo, considerando justamente o tema que a gente está tratando agora? Veja só, nós estamos num momento socioeconômico político no Brasil muito diferente de épocas passadas, né? Em razão de diversas contingências, que não são apenas internas, mas também externas. E no fundo disso, numa projeção disso, tem o problema do humanismo, não é? E como a gente coloca este problema do humanismo nessa pesquisa desse livro, Humanismo e Depois de Ontem, né? que é o tema aqui, né? Humanismo e Depois de Ontem, é uma espécie de um ensaio. Como é que a gente coloca isto aqui? Nós estamos hoje vivendo, no século XXI, na denominada sociedade informacional e sociedade biotecnológica. Este é o modelo de sociedade que nós estamos vivendo hoje. E qual é a característica desta sociedade informacional? É da celeridade das coisas, é da celeridade das comunicações, das informações. E dentro das informações e das comunicações, tem informações corretas e tem informações incorretas. Tem informações humanistas e tem informações ideológicas não humanistas. Tem informações filosóficas adequadas e não adequadas. Então, esse tipo de sociedade informacional está dentro de um outro modelo mais amplo que Luma dizia, que Ulrich Beck dizia, que era a sociedade do risco. O que é a sociedade do risco? São as coisas que a gente sabe que podem acontecer, mas a gente não sabe a dimensão daquele acontecimento, nem a consequência daquele acontecimento. Então, isso é a denominada sociedade tecnológica de informações, onde todo mundo é vulnerável pelo que diz ou até pelo que não diz, pelo que pensa e até pelo que não expressa, pelo que escreve ou até pelo que não escreve, em razão das fake news, não é?
Então, esta sociedade informacional, ela atinge um direito humano fundamental, que é o direito à liberdade de expressão, à liberdade de pensamento, à liberdade de exercício religioso. Então, qual é o humanismo que se projeta para o século XXI diante deste modelo de sociedade que é disruptivo? Ou seja, destrói valores e bons valores cristãos construídos há séculos. Então, há necessidade, por isso, de se conceber um novo humanismo. Um humanismo que pense o indivíduo como um ser holístico, mas um ser holístico dentro de uma ambiência. Por isso que eu denomino a teoria final desta obra como o humanismo holístico e ambiental. Não haverá um humanismo se você não conceber a pessoa integral, e a pessoa integral dentro do meio ambiente. Por quê? Porque meio ambiente é essencial para a integralização do indivíduo, que é a dignidade humana. Então, esta é uma perspectiva. A outra perspectiva é a sociedade biotecnológica. O avanço das ciências tem feito um negócio bom e perigoso. Aí vem um risco novamente, bom e perigoso. Qual é? As pesquisas genéticas estão selecionando os genes mais adequados à sobrevivência. Então você está selecionando, de certa forma, quem deve viver e quem não deve viver. Mudando o que tem que ser mudado, isso se equipara a algumas ideologias do passado, que era a dita raça pura. Uma eugenia que já estava presente há muito tempo, inclusive, né? Diferentes métodos, mas talvez os mesmos objetivos. Talvez, eu não diria que com o mesmo objetivo, ou talvez não com o mesmo método, mas eu diria, como nós estamos numa sociedade que cada vez mais tem escassez de alimentos, cada vez mais tem escassez de emprego e está aumentando a dificuldade do trabalho, que emprego e trabalho são coisas diferentes, há o problema da robotização ocupando dentro dessa sociedade de inteligência artificial, ocupando cada vez mais os espaços humanos. Então, em razão disso, as ciências estão selecionando esses genes para saber quem é mais resistente para esse modelo de sociedade que vem. Porque daqui a 30, 40 anos, o trabalho humano mais braçal estará totalmente substituído pela inteligência artificial. E hoje você já vê várias coisas aí, você escreve algo no celular, ele já está te dando a palavra que você deve escrever. Isso é inteligência artificial. Se você entra no seu computador, escreve uma coisa, ele já sabe o que você pensa e já joga aquilo que você quer. Isso é inteligência artificial, ou seja, nós estamos sendo codificados e esses dados codificados têm uma cópia minha nas nuvens, tem uma cópia sua nas nuvens. E como fica a proteção ao direito personalíssimo? Então isso é direito humano, isso é humanismo. Diante desses fatores disruptivos, nós temos que ter um novo humanismo. Um humanismo que assegure realmente que a gente não tenha invasão à privacidade, que a gente não tenha invasão à vida íntima, que nós não temos ataques à honra e à vida privada. E tudo isso é um desafio. Então, por isso que eu digo que ele não é necessariamente com o mesmo método e nem com o mesmo objetivo. O modelo é diferente. Mas buscando, nesse caso, porque o que a gente percebe é que, embora a questão toda que o senhor está colocando, ela esteja presente, né, e cada vez mais nós estamos avançando nisso aí em termos gerais, mas ela não chega para todo mundo e ela não conseguiu, por exemplo, resolver o problema básico nosso, né, da humanidade como um todo, que é a dignidade da pessoa humana, por exemplo, pensada para todos os povos. Ela acaba ainda selecionando, ou por continente, ou por países, ou por determinadas regiões desses países, quem vai ter direito a um conforto, a um bem-estar, ao acesso a esses bens de consumo, e outros que vão ser, na verdade, utilizados às vezes como massa de manobra, vão ser utilizados apenas como produtores, como detentores de mão de obra, como aqueles que vão trabalhar para que alguém se beneficie dessa prosperidade, digamos assim, desse avanço
que a humanidade conseguiu chegar. Como é que o senhor faz essa leitura em relação a isso? Veja só, quando se fala hoje em dignidade humana, muito bem colocado por você, muita gente esquece isso. O grande pensador, o grande filósofo, o grande espiritual, o grande Deus que pensou o maior princípio de todos os tempos, Jesus Cristo. Amar ao próximo como a ti mesmo. Isso é um princípio de natureza humanista, ou seja, amar ao próximo como a ti mesmo não significa exatamente que eu não posso querer ao meu semelhante o mal que eu não quero que me atinja. Amar ao próximo como a ti mesmo. O bem que eu quero para mim, eu quero para o próximo. Isso é humanismo essência. É o maior princípio humanista deixado para a humanidade depois de Cristo. E antes de Cristo nem tinha isso, nem se falava nisso, porque era olho por olho, dente por dente. Então, a sociedade não compreendeu ainda a dimensão deste princípio do humanismo. E amar ao próximo como a ti mesmo vem exatamente significar, na perspectiva do humanismo, na perspectiva do direito, a dignidade humana. E o que é a dignidade humana? Parece uma palavra assim tão gasta, tão trivial, tão esvaziada, qualquer coisa, dignidade humana, dignidade humana. Mas o que é dignidade humana? O que ela significa? Significa exatamente que as pessoas devem estar em primeiro lugar. Onde? Nas metas e objetivos e ações públicas. As pessoas têm que ser a prioridade de tudo e não, como bem colocado por você, massa de manobra ideológica, política. Quando as pessoas são massificadas por informações deturpadas, quando as pessoas são manobradas por informações ideológicas deturpadas, elas têm a sua dignidade humana ofendida. Então vejamos aqui, se Joaquim ou se Pedro têm um pensamento ideológico mais à esquerda, ou se o João e o Pedro têm um pensamento ideológico mais à direita ou de centro, as pessoas passam a ser consideradas como direita ou de esquerda. Ora, o Pedro é o Pedro, o João é o João, não são de esquerda nem de direita, são pessoas. Então, a designação de tu és de esquerda, tu és de direita, tu és de centro, isto é uma violação à dignidade humana, porque a pessoa é a pessoa. Agora, a expressão política, a expressão ideológica, e todo mundo tem sua ideologia, ela tem que ser respeitosa para o fim útil da sociedade. E qual é o fim útil da sociedade? É aquilo que a Constituição traz como essência para o humanismo. Construção de uma sociedade justa, construção de uma sociedade igualitária, construção de uma sociedade fraterna. São as três bases do humanismo gestado nas declarações de direitos, sobretudo Declaração Universal de Direitos Humanos, de 1948, e a Convenção de São José de Costa Rica, da década de 60. Mas antes disso tiveram outras declarações, como a Declaração Francesa, que faz um rol de direitos naturais. Todo homem nasce livre, todo homem, portanto, é livre. Todos são iguais pela liberdade natural. E essa ideia também é incorporada na Declaração de Virgínia. Então, essas ideias acerca do humanismo são gestadas para a sociedade do século XIX, e as ideias da Declaração Universal e do Pacto de São José da Costa Rica são gestadas para a sociedade do século XX. Ora, a sociedade do século XIX não era industrializada. A sociedade do século XX, ela já passa a ter um processo de mecanização e passa a ter um processo de industrialização e um início de processo de inteligência artificial. Nós já estamos no século XXI, que é uma sociedade da inteligência artificial. Aí, professor, a gente começa a pensar sobre algumas questões bem da nossa vida cotidiana, né? Uma delas é assim, vamos dizer, o senhor gosta de que fruta? Qual a fruta que o senhor destaca, assim, que o senhor gosta bastante? Cupuaçu, gosto muito de cupuaçu. Cupuaçu. Aí o senhor pode perguntar para mim, eu vou dizer, olha, eu gosto muito de tangerina.
numa conversa, num diálogo nosso. Ah, que bom, o cupuaçu é muito bom, mas a tangerina está aí também, uma fruta muito boa. Só que o que a gente está percebendo hoje? Ah, o senhor gosta de cupuaçu? O senhor tem alguma coisa contra a tangerina? O senhor tem, por acaso, tangerinofobia? O senhor tem ódio de tangerina? Por que o senhor não permite que a tangerina tenha a mesma importância que o cupuaçu? É um absurdo que o senhor não goste de tangerina. Eu quero impor aquele meu gosto para o outro. E se o outro discorda, eu considero que ele tem uma fobia, um trauma, um ódio. Quem ganha com isso, professor? Quando a gente percebe que isso está sendo coloquial, infelizmente, inclusive nas crianças, o que é pior, né? Os adultos estão passando essas questões, a gente está vendo ideologias cada vez mais fortes de que um discurso que vai trabalhar uma certa divergência ou mudança de opinião, ele vira um discurso, né, de adversidade, inclusive até de violência, de agressão, de crime muitas vezes, porque eu não aceito que o outro pense diferente de mim. Como é que a gente vê isso aí dentro de uma urgência de resgate dessa capacidade nossa, por exemplo, de diálogo e de convivência? Esse é um dos problemas da sociedade informacional. Todos temos, em tese, acesso às redes sociais, acesso à internet. Quando eu digo todos, aqueles que têm um celular simples mesmo, ou um celular mais avançado, não é? Então, praticamente a grande maioria da população mundial tem acesso a essas redes. Então, isso torna uma comunidade global, que Marshall McLuhan já falava isso em 1950, 1960, que era a Sociedade da Comunicação Global, tá? Que chegaríamos a esse ponto e avançaríamos muito mais ainda quanto a isso aí. Então, essa característica da sociedade informacional passa às pessoas, por esse sentido de liberdade em falar o que quer e dizer o que quer, passa esse sentido de intransigência, porque as pessoas pensam que as suas falas são a verdade absoluta. E não existe isso. O meu pensamento humanista pode ser ou não o seu. Mas eu não posso impor o meu pensamento humanista a você. Mas eu posso lançar ideias a você para você refletir e vice-versa. Isso significa o quê? Respeito mútuo. E uma das características da sociedade informacional é esta: como as pessoas têm esse acesso, elas se arvoram a ser donas absolutas daquilo que falam, daquilo que dizem, daquilo que escrevem. E são na internet, são em qualquer local, são o investigador, são o delegado, são o advogado, são o policial, são o promotor e são o juiz. São ao mesmo tempo, são o tribunal ético nas redes sociais. As pessoas são massacradas muitas das vezes nas redes sociais. Então isso é o humanismo, mas um humanismo de deterioração. Isso é tema humanista. Você deteriora a pessoa humana, exatamente pela intolerância. A intolerância é uma antítese do convívio fraterno que a Constituição prevê para a ideia da sociedade igual, da sociedade fraterna e da sociedade sem discriminação. À medida em que eu discrimino, eu não tenho uma sociedade fraterna, não tenho uma sociedade igual. É interessante, o senhor me faz recordar, por exemplo, a teologia do corpo de João Paulo II, né, que ele fala quando ele é questionado lá no Evangelho de Mateus sobre a questão da indissolubilidade do matrimônio. Né, e questionam por que então que foi dado Moisés a carta de divórcio, né? E ele diz, olha, por causa da dureza do coração de vocês, mas no princípio não era assim. Ou seja, como nós fomos criados, né, por Deus, dentro dessa perspectiva do gênero humano, com igual dignidade, homem e mulher, nesse contexto. E aí, como eu estava citando esse exemplo, né, trazendo bem para a realidade que a gente tem, mas nas relações pessoais, inclusive, a relação entre homens e mulheres, ela é competitiva, a relação entre patrões e empregados é competitiva, a relação entre professor e aluno, ela é competitiva. Mas né? isso aí tem uma coisa interessante. Pois não. Porque isso é da natureza humana. A competitividade é da natureza humana, como é da natureza animal e racional. Certo. Né? No mundo animal e racional, a competitividade é para conquistar os espaços ali
eu mato, eu domino. Certo. Aqui, em razão da nossa maior civilidade, da nossa capacidade cognitiva, da nossa capacidade de organização das coisas, a competitividade, ela é mais sorrateira às vezes, né? É aquela disfarçada, né, disfarçada, de puxar o tapete, de puxar a escada. E isso, novamente, afeta o princípio da dignidade humana. Por quê? Porque todos são iguais perante a lei. O que significa todos iguais perante a lei? À medida dos favorecidos ou não desfavorecidos, a lei se aplica a todos. A lei se aplica a todos. Então, esse é um princípio de ordem jurídica. Mas um implemento humanista de ordem principiológica, prevalência dos direitos humanos. E isto é, inclusive, um dos princípios da Constituição. Este, então, princípio, prevalência dos direitos humanos, significa exatamente dizer nada que se oponha à implementação da dignidade humana pode prevalecer. Nada. Nada. Mas aí, então, é muito bonito do ponto de vista teórico. Perfeito, é muito bonito do ponto de vista teórico. Mas vamos pensar no seguinte. As origens da humanidade. Carnívoros ali, um destruindo o outro. Hoje ainda existe, mas nem lei havia. Então há uma evolução do pensamento humanista, filosófico e doutrinário e jurídico. Isso é que faz evoluir a sociedade. Ocorre que a sociedade está num ponto de inflexão. E não é apenas a sociedade brasileira. Por que ela está nesse ponto de inflexão? Porque o mundo globalizado, em razão dessas tecnologias, impõe um conceito único para todos os povos. Então, se ontem, antes dessa evolução informacional, nós não sabíamos o que acontecia na China, no Japão, na Coreia, nos Estados Unidos com imediatidade, hoje, segundos depois, a gente já sabe o que está acontecendo. A moda que acontecia lá chegava aqui quanto tempo depois? Então, hoje com essa sociedade informacional, se procura impor um conceito único para todos os povos. E aí você nega as culturas autóctones. Isto também é, do ponto de vista da preservação da cultura, um esmagamento da dignidade humana daqueles povos. Ah, mas isso a gente tem como evitar? Como evitar não tem, mas tem como criar parâmetros legais de respeitabilidade para esse convívio, né? Exato. Professor, a gente, já tomando a pé de encerramento da nossa entrevista, eu acho que cabia pelo menos umas 5 horas para a gente conversar sobre tantas questões importantes. Muito né? importantes, a gente queria destacar aqui o livro, né? O Humanismo e Depois de Ontem, esse ensaio e todas as questões que a gente trata aqui, extremamente importantes para quem trabalha, né? Nessas questões todas. E eu queria só fechar aqui, professor, com o Decálogo dos Direitos Humanos Fundamentais Universais, que o senhor trabalha, e eu queria que o senhor destacasse sabe que a gente está com Leia o primeiro. O primeiro, vamos lá. A felicidade é princípio de vida, um direito humano universal e objetivo permanente de toda a existência e a realização humana. Disse tudo, né? Verdade. A felicidade é um objetivo permanente. A felicidade hoje, ela é trabalhada mais como um conceito filosófico e não como um conceito jurídico. Mas há um projeto de lei no Congresso Nacional que quer incluir a felicidade como um direito fundamental. Como um direito fundamental. Aí as pessoas vão dizer, mas como? Algo subjetivo. Não há materialidade? Como é que a gente vai exatamente. Mas só que as pessoas às vezes não percebem que falar em felicidade como direito fundamental significa amarrar mais o Estado para que ele implemente ações públicas, porque a pessoa só vai ser realizável e se realizar se for feliz. E ela vai ser feliz tendo educação plena, tendo saúde, tendo transporte, tendo trabalho, tendo lazer. Isso compõe a felicidade. Ok. Professor Célio de Moraes,
juiz federal do trabalho e pós-doutor em Direitos Humanos e Democracia pela Faculdade de Direito de Coimbra, da Universidade de Coimbra de Portugal, que é pesquisador, escritor e cronista. O nosso muito obrigado pela sua presença aqui. Como eu falei, cabia umas 5 horas da gente bater esse papo falando sobre todas essas questões que estão diretamente envolvidas com a nossa vida, com o nosso cotidiano. Muito obrigado, seja sempre muito bem-vindo aqui no nosso programa. Perfeito, muito obrigado também. Quem desejar conhecer essa obra, que eu reputo muito importante, pode procurá-la nas melhores livrarias do país. É uma obra que realmente traz uma evolução do humanismo desde o século XIX e a perspectiva para o século XXI. E essa grande perspectiva, em resumo do livro, é exatamente o humanismo holístico e ambiental. Interessante quem trabalha aí com doutrina social da Igreja, quem estuda também, Sim. Paulo VI, João Paulo II, trazendo até o Papa Francisco, que é Laudato Si, né, que compõe a doutrina social da Igreja, desde o século XIX, inclusive no grande visionário, né, que é Leão XIII. Aí uma dica também importante, eu já ganhei o meu, só vou pegar daqui a pouco o autógrafo aqui do professor. Obrigado, fique com Deus, daqui a pouco a gente retorna no segundo bloco do nosso programa. Olá, seja bem-vindo de volta ao programa Diálogo Aberto com você. E agora vamos falar sobre literatura na Amazônia. Olha o quanto a gente tem aí de talentos, o quanto a gente tem de produção, de obra e que a gente precisa conhecer e cada vez mais valorizar essa nossa produção cultural que tanto nos traz essa questão identitária, quanto nos fala daquilo que nós somos, né, das nossas origens, mas também da nossa realidade. E para falar sobre literatura na Amazônia, a gente traz aqui uma grande personalidade que, além de ser jornalista, é escritor de teatro, de livros, nos mais diversos gêneros. São 16 obras lançadas, entre contos, poemas, romances, traduzidos inclusive em diversos países. E aqui trazendo 2 obras que eu já estou de olho aqui para a gente dar uma olhadinha daqui a pouquinho. Eu falo justamente do nosso querido Edir Augusto Proença, ele que veio falar com a gente, bater aquele papo sobre cultura, bater aquele papo sobre o que a gente tem de melhor das nossas obras aqui na Amazônia, especificamente aqui no nosso estado. Seja muito bem-vindo ao nosso programa Diálogo Aberto. Oi, tudo bem? É uma alegria enorme estar aqui com vocês. Eu conheço a força da TV Nazaré e estou à sua disposição. Obrigado. 16 anos, aliás, 16 obras de trabalho, anos e anos aí. Como é que a gente percebe? Neto de um grande jornalista, né, que deu, inclusive, empresta o nome aí para o nosso estádio, para o Mangueirão, né, ou seja, sempre uma referência dessa questão popular, cultural que está presente. Como é que está esse homem aí, né, na sua juventude literária, vivendo tudo isso, produzindo todas essas obras, né, e olhando para essas mudanças todas ao longo desses últimos anos, especificamente vivendo esse cenário que a gente não sabe nem para que lado a gente vai trabalhar Exato, né? nesse país. Como é que o senhor está hoje? Como é que você percebe essa realidade que a gente vive? Eu estou muito bem, basicamente, né? Até porque também já fui vacinado com as 2 doses, né? Quem sabe virar uma terceira aí, né? E creio que essa pandemia nos colocou diante de desafios novos, né? Desafios de convivência, desafios com o próximo, né? Acho que passamos a dar importância, né? A questão da vacina, né? Eu me vacino não só porque eu quero ficar imune, como também não quero transmitir ao outro, né? Isso já é uma lição de viver em comunidade, né? E, bom, o fato de nós todos termos ficado recolhidos nas nossas casas, né? A maior parte do tempo, fez também com que os escritores escrevessem mais ainda, né? Porque você fica em casa, né? Ali, o que faz um escritor? Escreve, né? E aí saem muitas coisas. Esse período de pandemia foi muito fértil para mim. Eu escrevi alguns contos que talvez saiam num próximo livro, ano que vem. Escrevi peças de teatro. Há uma peça chamada Sexy Mais, porque há 10 anos atrás eu escrevi uma peça chamada As Gatosas,
examinando o universo de mulheres de 50 anos, porque essa geração, a qual eu pertenço também, é uma geração que vem mudando paradigmas e vem enfrentando e revolucionando, não é, a forma de viver, não é? Então agora, 10 anos depois, elas pediram uma outra peça e eu escrevi essa peça já com essas moças com mais de 60 anos de idade, né? Nós ensaiamos tudo através daquele aplicativo Zoom e apresentamos isso, está no YouTube, quem quiser procurar, pode procurar que vai achar no canal Cuíra. E temos também, estou começando a ensaiar uma nova peça, sabe, que vai ser interpretada pela Zé Charone e dirigida por sua irmã Olinda Charone, sabe? Quer dizer, tem trabalhado muito. Também saiu um livro novo, né, que é o livro das Crônicas da Cidade Morena. Essas crônicas, elas são esse título é uma homenagem a meu avô. Meu avô, o Edgar Proença, ele foi o precursor de muita coisa aqui. Foi um dos primeiros radialistas esportivos da Amazônia, fundou a Rádio Clube do Pará em 1928. Ele também foi provavelmente um dos primeiros colunistas sociais do Brasil, com uma coluna que ele tinha chamada Instantâneas da Cidade Morena. E justamente para homenageá-lo, eu decidi chamar essa série de livros com crônicas também, de Crônicas da Cidade Morena, né? Minha família tem uma tradição longa nessa área de jornalismo, meu avô, né? Meu pai foi jornalista e radialista também. Meus irmãos, Edgar Augusto e o Janjo Proença, também são radialistas e, nem precisa dizer, escrevem jornais, escrevem livros. Minha mãe publicou livros, o Edgar publicou, meu pai publicou livros. Quer dizer, é um assunto recorrente na nossa família, né? De forma que essas crônicas chegam agora, que é possível um pouco mais, não digo de aglomeração, mas é possível fazer com que as pessoas se dirijam às livrarias para comprar os livros, né, tão importantes. É verdade. Aqui está, queria só apresentar aqui, né, todas as peças, né, e também a questão aí das Crônicas da Cidade Morena. Esse livro de todas as peças, eu queria explicar a vocês. Meu avô, além disso tudo que falei, ele escreveu livros de sonetos, de crônicas, de romance, contos, né? E ele encenou peças de teatro no Teatro da Paz, escrevendo, são 7 textos dele, remexendo nas coisas de meus pais, que já são falecidos. Eu encontrei uma pasta contendo esses textos todos, né? E com o auxílio da professora Beni Martins, que é da Escola de Teatro da Universidade, foram digitalizadas e essas peças não somente foram apresentadas no Teatro da Paz, onde ele foi diretor do teatro, né? Como também em Salvador e Porto Alegre. E são interessantes do ponto de vista de pesquisa e documento, né? Por conta do significado da época. O teatro é o retrato da sociedade, né? Então você encontra ali termos e situações da sociedade, opiniões, como as coisas aconteciam. Isso é muito interessante, sob o ponto de vista do conhecimento mesmo, né? Então decidi colocá-las nesse livro para lançar, né? Como documento. E se a gente fosse fazer um panorama político desse país hoje, o que você escreveria? Que tipo de peça de teatro, que tipo de gênero você acha que mais se enquadraria para o que a gente está vivendo hoje? Olha, ou seria de terror ou seria de comédia, né? Trazendo essas questões todas, com muitos personagens, com muitos personagens riquíssimos, né? Sob todos os pontos de vista. Certo. Trazendo muita coisa. Eu acho que nós estamos atravessando como país um momento que adiante nós olharemos para trás e diremos que chegamos a um ponto de decisão sobre quais serão os nossos rumos, o que o país se tornará, não só para o povo que o habita, como também para o mundo, né? E acho que estamos chegando a um momento de decisão. É verdade. Temos que começar a convergir, né? Para realmente pensar quais são os rumos que a gente vai ter por aí, né? E de como isso vai reverberar, vai atingir as diversas
setores, né, da Sim. nossa sociedade. E não só esperar que as pessoas que estão nas esferas mais altas de poder, os políticos, resolvam o assunto, mas acho que cada um de nós precisa assumir a sua nacionalidade e assumir uma ideia de juntos vamos fazer um país que seja bom para todos. Né? Para todos nós. Para né? todos. E como é que a cultura, como é que você percebe isso? A gente conversou já sobre vários pontos ao longo dos entrevistados que a gente teve nesses últimos tempos e falando sobre uma sociedade extremamente informacional, né? Muita informação. Às vezes a gente não sabe se essa fonte, né, falando em termos jornalísticos, se essa fonte é confiável, se vem um fake news por aí. Como é que como é que você faz esse filtro, né, de escolher as fontes que você vai buscar para poder fazer uma análise, né, de todo esse cenário que a gente está vivenciando? Como é que está isso aí também voltado não só para o Edir jornalista, mas também o Edir que traz essa produção cultural toda das obras do teatro, né, e transforma isso também de uma forma inclusive lúdica para que a gente possa não ficar no terror, mas às vezes até a gente rir um pouco. Sim. E ter papo para muitas madrugadas por aí, conversando sobre essas questões. Só uma saída, educação. Nós temos nos últimos 30 anos, nós sofremos uma queda brutal nessa área de investimentos e tudo mais, e isso reflete em gerações recentes que têm pouca informação, e isso faz com que essas gerações não tenham uma opinião formada, porque não sabem onde está esse conhecimento, não querem perder tempo com isso, têm dificuldade em ler livros, têm dificuldade em manifestar opinião, porque não tem argumentos, né? E aí essas gerações também são presa fácil para ideias que se apresentam que não são de toda maneira as melhores ideias, né? Quer dizer, são quase que vítimas das fake news, essa coisa toda. Só há uma saída, e a educação vem junto com a cultura. E até, melhor que eu diga, a cultura vem antes da educação até, né? Que a cultura é tudo que se faz, né? E falando pelo lado, digamos, cultural, e não só de literatura como de teatro, o teatro, sobretudo, ele é o espelho da sociedade. Então, o teatro está sempre 2 passos à frente. O teatro, ele vem de peito aberto, conversando, mostrando às pessoas, sobretudo fazendo com que as pessoas reflitam sobre os assuntos, fornecendo argumentos para que se forme uma opinião e que se tenha uma sociedade melhor, uma sociedade mais aberta, que acolha todas as pessoas, as suas demandas, né? E tenha, sobretudo, respostas para isso, né? O nosso grande problema hoje, não tenha dúvida, é a falta de educação e cultura. Na hora que nós tivermos tudo isso, nós teremos um país melhor, porque é um país que tem opinião, um país que sabe lutar por seus direitos, né? E um país mais feliz, com certeza. E onde é que entra essa questão, por exemplo, do teatro, como a gente percebe ao longo da história do próprio teatro no Brasil, né? Esse engajamento também de poder trabalhar essas questões, de discutir isso, de trazer também para esse ambiente cultural, discussões de questões que, usando aí uma metáfora do futebol, né? Que faça a gente descer da arquibancada para ir também jogar, vestir a camisa e cair em campo. É tudo o que o teatro faz. Ao longo do tempo, o teatro sempre esteve em crise, digamos assim, não é? As pessoas hoje, talvez, antigamente eu lembro que assistíamos a shows, íamos para ouvir o que o músico tinha a cantar, suas letras e tudo, e no entanto hoje as pessoas vão para o show apenas para pular, beber, beijar muito e ir para casa suada, e quer dizer, não fica nada, pelo contrário, põe para fora muita adrenalina, não é? E o teatro não, o teatro está sempre discutindo os assuntos da modernidade, os assuntos que estão em voga e discutindo sem preconceito nenhum, não é? E procurando direcionar para o bem, para as novas ideias. Veja, por exemplo, essa peça que eu falei das Sexy Mais, por exemplo, né? São as moças de 60 anos de idade, né? Elas vêm o quê? Para mostrar para outras mulheres, né, de mais determinadas, diversas idades, que são pessoas que têm uma postura moderna diante da vida, de luta, de pertencimento, de busca por um lugar, sobretudo da mulher na sociedade. Quer dizer, é uma luta. Você assiste aquela peça e tem argumentos para conversar
e sair dali com a cabeça melhor. Nós estamos fazendo agora, ensaiando uma peça que é uma peça sobre uma situação complicada de uma pessoa que numa cidade que foi atingida pela chegada de uma grande hidrelétrica, a cidade explodiu de gente, né? Ela era uma prostituta muito famosa, a mais famosa do lugar, e viveu um ápice como a rainha, e quando a construção acabou e a cidade esvaziou, ela caiu, como naquela música do Billy Blanco, no mais alto o coqueiro, mais alto o tombo, né? Certo. Ela caiu e ela revela isso para as pessoas. Quer dizer, quem vai assistir, vai assistir um raciocínio, vai ver exemplos de vida, como as coisas acontecem, como reagir, os sentimentos todos. Essa é a maneira do teatro estar mostrando para a sociedade aquilo que ela é e procurando oferecer saídas, oferecer argumentos. Quer dizer, essa é a maneira que a cultura vem e se insere para mostrar um caminho do bem, mesmo numa sociedade como a nossa, com tantas ideias diferentes, né? Hoje, com as mídias sociais, você emite uma opinião e há 2 milhões de pessoas que querem também emitir a sua, às vezes contrária, às vezes como chamam os haters, que são essas pessoas que vão lá apenas para despejar Os suas neuroses. e as suas neuroses, né? Quer dizer, é uma sociedade que fala muito hoje, mas precisa falar com conteúdo. Com certeza. Né? E sem educação e cultura não vai haver esse conteúdo. E como é que você percebe essa questão mesmo dessa turma mais jovem aí, nesse engajamento, nesse trabalho todo também no teatro? Há uma renovação que para você, que trabalha tanto tempo nessa esfera, você está esperançoso de que essa turma nova também venha com esse conteúdo? Ou a gente percebe ainda que falta muita coisa nessa formação, nesse aprimoramento? Bom, esses jovens, eles chegam na escola de teatro da universidade, que é a melhor casa que tem aqui nesse sentido, eles chegam com todos esses problemas que nós falamos aqui sobre falta de educação. Mas o teatro, no seu aprendizado, e eu acho que não existe coisa melhor para matricular jovens do que numa escola de teatro, porque lá a discussão é muito interessante. Qualquer texto, ele envolve, que vai ser interpretado, envolve questões que são discutidas longamente entre atores, direção, a técnica, né? De tal forma que se forme, que você entra lá de uma maneira e sai de outra. Ninguém sai igual como entrou de uma escola de teatro, né? Você aprende a raciocinar, você aprende a refletir e muito mais do que isso, há um autoconhecimento, porque você ouve coisas que vão passar e vão lhe fazer refletir também e ser uma melhor pessoa. Até porque às vezes a gente busca, né? O cérebro busca esses padrões, né? Até para trazer essa reflexão e perceber e esse confronto com as nossas ideias. Mas assim, eu queria saber assim, como é que é a crise da página em branco? Você olha assim, meu Deus, o que sai daqui de onde é que eu olho? O que eu vou trazer? Às vezes é porque tem muita coisa. Sim. E às vezes porque... De onde vem? O que é que eu faço agora? Como é que é isso aí? Olha, dizer que não existe é brincadeira. Mas no meu caso, eu fui formado em rádio, né? Trabalhei há 50 anos fazendo rádio, né? E jornalismo, né? Então, era um trabalho em que eu não posso ter esse tipo de pensamento, eu não posso ter esse branco, sabe? Porque não há tempo, entende? É muito rápido, é imediato, é necessário. Então, aquele papel em branco que existe, para mim é muito rápido, porque eu preciso da resposta. Eu não posso ficar pensando, e agora? Inquieta, né? Questiona. Sim, sim. E aí você precisa jogar com tudo, o mundo de conhecimento que você tem, né? Eu acho que o jornalista, a característica básica de qualquer jornalista é a curiosidade. Eu, sem a minha curiosidade, não seria ninguém. Sabe? Eu tenho uma curiosidade pelo mundo enorme. Eu leio todos os jornais que eu posso diariamente e procuro tudo. Entende? Quer dizer, porque num momento como esse, aí eu já vou me jogando para a área criativa, da escrita mesmo, né? Num momento como esse, esse conhecimento, ele vem e o seu cérebro vai organizando e você vai escrevendo aquilo ali. Quer dizer, existe página em branco? Sim. Existe, mas para mim, por exemplo, ela não dura muito tempo não, dura alguns, porque eu fui formado
para responder, entende? Formado no rádio, formado no jornal e formado na publicidade, que eu também trabalhei, certo. Sabe? Não havia tempo, sabe, para pensar, há muita pressão, as coisas têm que sair, e não tem tempo para pensar, entende? E como é que é essa reunião entre o jornalista, produtor, escritor e também o cidadão, né? Quando você entra em reunião, assim, às vezes a gente fala sozinho, né? A gente reúne esse monte de faces, nossa, como é que é esse bate-papo? Quem é que emerge aí nessa história toda? Eu acho que nesse ponto é uma riqueza que eu tenho, porque todas essas atividades me enriqueceram. O texto curto vem do rádio, não é? Os diálogos dos meus livros vêm dos diálogos do palco. Entende? As ideias interessantes vêm da publicidade, entende? E as denúncias que possam haver nos meus livros vêm do jornalismo. Envolve tudo isso, às vezes na própria produção, o artista se trai mesmo nessa história, né? Sem dúvida está ali alguma. Presente também nessa produção, sempre. Embora eu te diga, às vezes eu estou escrevendo e você sabe, eu moro no centro da cidade e ali na Presidente Vargas eu sou amigo, você imagina, de um número de pessoas enorme, e do centro da cidade. Personagens, né, de tantos anos e de uma questão multicultural ali fantástica. Fantástica, né? São personagens às vezes muito urgentes, personagens que não... Você acorda e não sabe se vai ter café da manhã, almoço ou jantar. Quer dizer, enfrentam um dia de cada vez, né? Você sai e fala com todos eles, é um traficante, é um drogado, é o que pede esmola, é a prostituta, é o pimp, que chamam, né? Gente que toma conta de carro, enfim. Vendedor ambulante. Vendedor ambulante. A senhora que vende café. Havia, agora ele não está mais lá, havia ele se intitulava um rapper. Faz rap, né? Certo. Sabe? E vivia ensaiando, anunciando um show, que ele vendia chips de telefone, né? Ele vivia anunciando um show que nunca aconteceu, né? Então, às vezes eu estou escrevendo, a impressão que eu tenho é que eles estão atrás de mim, me cutucando para entrar, tá entendendo? Me põe aí e tal, sabe? O escritor, nesse momento de escrita, e escrever é um ato aparentemente solitário, né? É um ato político? Você considera um ato político a escrita mesmo, a escolha, essa definição, não somente do personagem, mas do que ele vai dizer, como ele vai entrar na história? Você considera isso um ato político ou ele está livre dessa questão intencional? Político no sentido de ser intencional, né? Ou ele está livre disso aí? Ele entra como uma composição apenas do ambiente. Como é que você define isso? Não, ele é um ato político, ele é mais do que tudo um compromisso, sabe? Quando você escreve, é preciso ter em mente o tamanho do que você está dizendo, o tamanho da ousadia com que você está colocando, né? E, sobretudo, uma investigação sobre o eu de cada personagem, né? O escritor, ele é uma esponja, o escritor é um observador, né? Ele está aqui olhando para você. Eu me lembro de um amigo que me falou, no meu último livro, meu último romance, Bell Hell, tem um jogador profissional de pôquer, entende? E ele diz para você que pode, né? Você, digamos, tem R$1.000, R$2.000, e você diz, hoje vou me divertir, vou gastar R$2.000, né? Vou jogar pôquer. Então, você vai lá, entende? Joga o pôquer e tal, e fica nervoso, tem ilusão, vou ganhar, ganho um pouquinho e tal, não vou e tal. No fim da noite, você vai para casa descansado. O jogador profissional, ele vai lá para trabalhar, ele não vai se divertir. Então, ele chega lá e ele vai ficar olhando você, olhando para onde você olha. Quando você ganha, você mexe os olhos, você mexe a orelha, você mexe os ombros, como é que é? Quer dizer, ele vai ficar prestando atenção de que maneira você separa as cartas, como você joga aquilo ali, e ele vai, no fim da noite, você vai para casa feliz, porque botou adrenalina para fora, porque achou que podia ganhar e tal, e ele vai para casa com seu dinheiro, porque ele está ali para trabalhar. Entende? Então, veja que é preciso examinar a alma das pessoas, e o escritor é essa pessoa que vai perceber essas nuances, né? Essas nuances para poder contar para as pessoas, entende? E contar com personagens críveis, né? Com personagens que você pode dizer, mas eu conheço alguém assim. Entende? Muitas vezes nos meus livros, porque são todos ambientados em Belém, as pessoas dizem, mas esse não é fulano? Não,
é uma soma de pessoas, né? E de características. De características que formam os personagens. Por isso é tão rico. Verdade, e acaba trazendo todas essas questões que envolvem, inclusive, aquilo que a gente está vivendo, né? Personagens que traduzem também essa realidade que a gente tem. E ao longo, por exemplo, desses anos, você que mora no centro aí da cidade, né? O quanto a cidade mudou, mas também o quanto nós, os cidadãos, né, mudamos também nas rotinas, na forma como a gente, inclusive, cuida dos nossos medos, né? Às vezes o medo simples de atravessar a rua, mas também o medo também de olhar e ficar olhando. Né? E alegrias também, sabe? No caso das crônicas são mais leves, né? Crônicas querem divertir, querem distrair a pessoa, às vezes dos seus problemas mais sérios do dia, né? Certo. E eu descobri nesse meu livro de crônicas, o Crônicas da Cidade Morena 4, é o 4, isso aqui. É o tem quarto. Mais três tem mais três que já saíram, já estão também ao longo de 20 anos saíram aí, né? E eu descobri que o escritor, no caso eu, me revelo muito, porque você tem um deadline, você precisa escrever e há situações sazonais, escrever sobre o Carnaval, sobre a Semana Santa, e aí você comumente usa acontecimentos da sua vida, contrapõe com o que é hoje para falar, né? E você descobre coisas, e eu senti até um certo incômodo, digo, eu me revelei muito esses anos todos, né? Mas o que eu posso dizer? Essas coisas já saíram publicadas em jornal, algumas, né? E eu me lembro, uma das crônicas fala a respeito da chegada do Papai Noel. Certo. Há muito tempo atrás, como você falou, como a cidade era diferente, nós morávamos num prédio ali na Presidente Vargas e o Papai Noel chegava. O Papai Noel era um cidadão aí famoso na cidade. Ele chegava cedo e ia para o último andar do prédio e espalhava-se que ele chegava de helicóptero. Mas não se via helicóptero nenhum, né? Certo. E na frente juntava aquele monte de crianças e tal. E ele ia descendo, quando chegava à noite, umas 6 horas, 7 horas da noite, de andar em andar, ia na janela, acenava, jogava bombom, sabe? E tal, né? E nós lá na minha casa, morávamos no 5º andar, nós estávamos extremamente preocupados em receber o Papai Noel, sabe? Era uma situação, o Papai Noel vem em casa, como é que é? E ficamos com medo, né? Aí, quando o Papai Noel entrou na casa, aquele tal, aí nós encarregamos o meu irmão mais velho, Edgar, para ele ir lá ver como é que era esse negócio, né? Certo. Aí ele vai e volta e retorna dizendo: manchete, o Papai Noel conhece o papai. Ele chegou dizendo: oi, Edir, como vai? Tudo bem? Sabe? Aí nós, mas como ele conhece o papai? O Papai Noel, ficamos ali conversando, né? Aí o Edgar voltou, daqui a pouco volta, o Edgar diz: o Papai Noel bebe. Mas como assim? É porque o pai ofereceu um whiskyzinho que o Papai Noel gostava de uma cana. Papai Noel bebe, tá entendendo? Isso era uma revelação para nós, né? Mas como assim? Como ele vai dirigir o negócio com as renas que ele está vendo? Não tem condições. Quer dizer, são coisas interessantes que a gente acaba contando. Sem dúvida. Edir, a gente, como combinou ainda há pouco, né? Sim. A gente quer encerrar esse programa, primeiro agradecendo, né? E desejando felicidade, muita produção, muita criatividade cada vez mais, né? Para que você continue nos brindando com essas obras, com as peças, com tudo aquilo que é essa produção de uma família aí que trouxe para nós ao longo desses anos tantas coisas boas dessa produção. Mas fechar o programa também mandando um abraço para o nosso amigo Cláudio Barrados, nosso amigo comum. Puxa. Muito mais aí você que viveu com ele nessa questão do teatro. Eu queria dizer que eu amo Cláudio Barradas. É uma das pessoas mais bondosas, mais maravilhosas que eu já conheci na minha vida. Um homem direito, um homem bom, um padre devotado e que por onde passou foi amado por seus paroquianos, né? E um homem com uma história no teatro que é a grande revelação da vida, entende? Que é no teatro se dá. Esse homem é um monstro, uma pessoa sagrada e não só tudo isso, mas sobretudo uma pessoa boa. E eu amo essa pessoa boa e gostaria também de mandar um abraço para o Marcos Valério, que não somente está nessa casa, como também é um grande professor e um grande incentivador da literatura paraense, ele que é professor para vários de seus alunos. Ok, e sem dúvida alguma, o nosso grande abraço também para o Cláudio, que acompanha também toda a programação, também atua colaborando aqui, e que toda a sua história, sem dúvida alguma, foi essa construção de alegria e também de amizade, com tantas pessoas aí que fazem parte dessas gerações, né?
e o admiro, sem dúvida alguma, manda esse abraço aí. Para você que nos acompanha, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pela sua audiência. O programa Diálogo Aberto encerra por aqui hoje, mas volta. Na próxima semana a gente tem mais um encontro marcado para falar sobre tanta coisa boa. Fique com Deus e até o próximo programa.